Eu acho que ele não vai. Boa noite a todos. Estamos hoje em mais um Diário da Crise, dia 16/10/2022, o diário número 30. Então, em homenagem, comemoração, 30 Diários da Crise já, a gente trouxe o Ronaldo Bicalho. O Ronaldo Bicalho é pesquisador do Estúdio de Economia da FRJ, conhece como ninguém o setor elétrico. Além de tudo, é um grande amigo e a gente tem discutido a análise da conjuntura e a questão do balançar o barco, a questão da crise institucional em curso, lá desde 2015, né, Bicalho? Lá no início de Isso. 16, até antes, no início de 2015, a gente já andava pelos corredores do Instituto, e eu trouxe hoje em comemoração ao Diário da Crise número 30, e muitas das ideias e das coisas que eu trago aqui saem em conversas e análises que a gente, eu e o Bicalho, tem feito, vamos dizer assim, quase jornalisticamente, além de olhar as estruturas. Boa noite, Bicalho, bem-vindo ao Diário da Crise. Boa noite, Dudu. Boa noite aos nossos amigos, né, que nos acompanham toda sexta-feira. Vamos lá. Hoje, até antes da gente entrar com o nosso tema, com o nosso foco, inclusive, esse título, o Bicalho que propôs, está muito bom, O Último a Sair, Apaga a Luz, tá? A gente pretende o quê? Analisar como os setores dominantes vão ganhar com o desmanche do setor elétrico, tá? Agora, como a gente vai analisar aqui a questão do setor elétrico? E aqui acho que é importante, antes da gente entrar no desmanche do setor elétrico e como o setor, os dominantes vão ganhar com esse desmanche, é importante entender isso no contexto do que está acontecendo hoje no Brasil, né? Eu acho que é importante do que a gente já tem visto aqui no Diário da Crise. Você tem um desmanche generalizado do país, você tem uma crise institucional, você tem um projeto de setores dominantes, como a gente já alertou aqui, que combina uma mudança de regime que significa desmontar a Constituição de 88, desmontar, né, a relação entre o público e o privado, a forma de intervenção estatal na economia que foi construída desde os anos 30. Então, é nesse contexto que a gente vai discutir a questão do setor elétrico, ou seja, a partir dessa totalidade. E aí, é muito claro observar esse desmanche, a própria crise institucional, e só para não perder o hábito da gente fazer um pequeno comentário aqui sobre as notícias da semana, porque eu acho que as notícias da semana reforçam a profunda crise institucional, reforçam o desmanche, reforçam como as regras vêm sendo utilizadas, vamos dizer assim, a cada interpretação específica. Vide o que aconteceu no Supremo, no STF, nos eventos recentes sobre a discussão do habeas corpus ou não, do integrante do PCC, mas não só isso, ou seja, como isso foi resolvido, entre aspas, a partir de uma completa descoordenação do poder judiciário, especificamente na questão do STF, aquilo que a gente já tem alertado aqui há muito tempo, e aí essa frase eu vou roubar, que o Bicalho gosta de utilizar completamente, de onde você não espera nada, não vai sair nada, não é isso, Bicalho? Antes da gente começar a discussão do setor elétrico. De onde você não espera nada e que não vem nada mesmo, é isso. Bom, e aí, na verdade, aqui eu trouxe o Bicalho porque o setor elétrico é um setor complexo, difícil, a tecnicalidade tem uma complexidade enorme, e a gente vai debater hoje aqui elementos mais gerais dessa discussão da complexidade, mas a gente vai arriscar fazer uma coisa que normalmente, aí o Bicalho já me confidenciou isso, normalmente o pessoal do setor não faz, com a discussão de economia política, ou seja, buscando identificar quem ganha e quem perde, além da discussão regulatória ou das formas de intervenção estatal. E acho que é fundamental entender o que foi o setor, o que representou a forma, a configuração do setor elétrico no capitalismo brasileiro e como essa nova lógica associado à privatização do setor elétrico, e mais do que isso, do desmonte, o que isso está conectado com o capitalismo brasileiro, com a crise atual e com o andar de cima. Hein, Bicalho? Acho que eu queria puxar você para essa discussão para entender qual foi, eu acho que é importante, antes da gente entrar, inclusive, de quem ganha e quem perde com essa discussão da privatização e do desmonte, compreender um pouco,
para a gente qual o papel da importância do setor elétrico para a configuração do capitalismo brasileiro. E aí, em que sentido eu estou te perguntando isso, Bicalho? Por exemplo, a partir do avanço da necessidade de um capitalismo, da urbanização e da industrialização brasileira, ou seja, de um avanço da fração industrial do capitalismo brasileiro pós-30, se requereu cada vez mais uma maior intensidade de consumo elétrico e toda uma configuração do sistema energético e elétrico brasileiro, e mais ainda, uma estratégia de intervenção estatal nesse processo. Acho que, para os nossos telespectadores e ouvintes, acho que você comentar sobre essa dimensão, para a gente entender um pouco do que a gente está vivendo hoje, acho que é importante. Dudu, essa relação, né, entre o setor elétrico, no caso, e o desenvolvimento econômico, né, é uma relação muito forte, não só no Brasil, mas também no resto do mundo também, né. Eu estava lendo recentemente um livro que saiu sobre a história do setor elétrico, mas simplesmente assim, o simbolismo do setor elétrico, né, quer dizer, nada foi tão moderno quanto o setor elétrico, né. O setor elétrico ele tem uma profunda relação com a modernidade, né? No final do século XIX, né, no final do século XIX, entrada do século XX, o setor elétrico, a energia elétrica, né, ela simbolizava assim, a ideia do progresso, da modernidade, quer dizer, ser moderno, né, tá no século XX era você estar na eletricidade, né? Então, é um tema que é um tema, eu particularmente gosto muito, porque é extremamente simbólico, né? Assim como também você não ter energia elétrica é uma derrota cachapante, né? Eu sempre falo sobre isso, Dudu, que quando teve a crise da Califórnia, né, o racionamento da Califórnia lá no início de 2000, né, 2001, o que aconteceu foi o seguinte, o governador da Califórnia, que ele era democrata, ele era um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, né, ele estava cotado, né, então era uma figura política importante. Depois do racionamento, a Califórnia elegeu o Schwarzenegger, cara. Você vê o que o racionamento é uma derrota, né? Vídeo Fernando Henrique aqui também, etc, etc. Então, é um tema profundamente associado, importante, simbólico. A energia elétrica não é uma mercadoria como outra qualquer, o mercado elétrico não é um mercado como outro qualquer, não só por causa das características, simplesmente por causa das características físicas, né, da energia elétrica, das características físicas dos processos, mas pela essencialidade, né? A sociedade considera a energia elétrica essencial. Não ter energia elétrica, você gera um problema político do tamanho de um bonde, né? Então, quando a gente imagina o que você colocou, né, eu acho que essa é uma boa maneira da gente começar essa história, né? Primeira coisa, né? Para que a gente queria energia elétrica? A gente queria energia elétrica para industrialização. Então a gente precisava montar um sistema elétrico que desse conta daquela energia que seria necessária para o processo de industrialização brasileiro. Se até 1930 o que você tem no Brasil são as empresas elétricas estrangeiras, né? A Light no São Paulo e no Rio de Janeiro, e a Anfor, que era americana, a Light era canadense, a Anfor é no resto das capitais, né? Mas o que acontece? Quando chega ali nos anos 20, nos anos 30, você chega à conclusão que aquela estrutura não seria capaz de garantir a energia, né? Então você começa uma intervenção do Estado no setor elétrico em 1934, né? Quando você tem o Código de Águas. A intervenção inicial ela é uma intervenção regulatória e depois a intervenção passa a ser direta, né? A CHESF, né? As centrais elétricas lá do São Francisco, do seu Nordeste, né, Dudu? Ela é criada em 40, ela começa em 46, né? Então ali já na década de 40 você tem a entrada do Estado, né, do governo federal na geração de eletricidade. Então foi a primeira coisa para isso, foi a industrialização, como você disse, a urbanização, a modernização do país, né? Então foi para isso. E o que se constatou foi o quê? Foi que o Estado era necessário para isso. E aqui é um ponto, O né, Estado no Bicalho? Brasil, ele entrou o Estado no Brasil ele entrou porque você se reconhecia que o setor privado não era
capaz de fazer isso, ou seja, de garantir a segurança do abastecimento de energia elétrica. E olhando hoje, de 2020, Dudu, isso não mudou. O Estado continua sendo e foi, mesmo depois da reforma liberal dos anos 90, o papel do Estado continua sendo fundamental via a Eletrobras. E um ponto, né, Continuou sendo fundamentalmente para garantir o investimento e a expansão do setor elétrico. e, Então, eu só e digo, quer dizer, nos últimos, Dudu, quer não, dizer, se você pensar desde 1930, quando o setor elétrico brasileiro, o Estado se move para garantir o abastecimento de energia elétrica no país, ele permaneceu tendo um papel decisivo até hoje, 2020. Né? Até e é 2020, ou seja, quase 90 anos ainda é o Estado. E esse ponto do Estado que eu queria chamar a atenção, exatamente pela questão da energia elétrica ser um ativo específico, associado ao quê? Primeiro, você tem que adiantar a oferta. Eu não posso esperar a demanda para depois construir o sistema, a rede, ou seja, primeiro, eu tenho que sempre caminhar na frente um investimento esperando a demanda no futuro. E quem faz isso? Quem coordena isso? Não vai ser os atores privados que estão olhando a questão da lucratividade. Então, nesse sentido, a questão, primeiro, da coordenação, e aí o Bicalho também já conversou muito sobre isso, que passa tanto pela questão do investimento, como pela questão da eficiência de um sistema que é em rede, a questão da construção e da ligação do sistema elétrico brasileiro, né, que depende muito ainda que está muito associada à questão hidráulica, não é isso, Bicalho? Se eu estiver falando besteira, mas o Estado foi central nessa coordenação. E aí, puxando a questão das frações de classe e da economia política, necessariamente isso era um projeto desenvolvimentista, mas isso era um projeto que tinha por trás a questão estatal e os interesses das frações industriais, quer seja brasileira ou quer seja de capital internacional. Então, por exemplo, as indústrias intensivas em consumo energético, uma boa parte delas, inclusive, estatais, né, e que depois foram privatizadas nos anos 90, mas ainda tinha um certo peso grande a questão da industrialização. Eu estou falando isso, né, Bicalho, porque é mais do que uma questão apenas de qual setor elétrico queremos, mas qual país queremos, qual é o projeto de país e quais são as forças sociais, ou seja, as frações de classe, tá? Que vão depender dessa energia mais cara ou mais barata. Eu acho que esse é um gancho fundamental para entender o que a gente está vivendo no Brasil e especificamente no setor elétrico. Dudu, eu acho que o que está acontecendo no setor elétrico, ele simboliza bastante o que está acontecendo no Brasil, eu acho. Inclusive, nós nós nos conhecemos em torno dessa discussão, né? Uns 5 anos atrás, eu sempre trabalhei com energia, sempre trabalhei dentro da energia com o setor elétrico e com política energética, e para o setor elétrico, as instituições elas são essenciais, elas são cruciais, porque é um setor que necessita de coordenação. Sem coordenação, ele não opera, ele não expande. Não é só a questão da expansão, é a própria operação. Então, é um setor que exige essa coordenação. Essa coordenação ela é feita pelo Estado. É o Estado que define qual é o modelo institucional que aquele mercado vai funcionar. Quer dizer, quem decide como o mercado elétrico funciona em qualquer lugar do mundo, gente, é o parlamento. Pouco importa se é o parlamento inglês, o parlamento brasileiro, o parlamento argentino. Então, vocês têm a ideia de como o Estado, como as instituições, elas são importantes. Então, quando, a partir ali de 2013, 2014, você começa, as instituições brasileiras, elas começam a entrar em crise, então, qual foi a minha preocupação? Isso vai ter um impacto enorme dentro de um setor como o nosso, que é um setor que precisa desesperadamente de coordenação. Essa coordenação é feita sobre as instituições e essa fragilização das instituições, ela vai ter consequências sobre o setor elétrico. Então, a gente começou a conversar, né, Dudu, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, por causa dessa minha preocupação. O Dudu estava acompanhando justamente esse processo político-institucional e a gente começou a conversar exatamente a partir das minhas preocupações com o setor elétrico. E eu acho que hoje o setor elétrico ele reflete muito o
que está acontecendo atualmente, né? Eu acho que foi a Ana Cristina Fernandes, né, que escreveu aqui, né, o título adianta as sombras que a cada semana aprofundam a crise. É assim, a fragmentação do setor elétrico é a fragmentação do país, né? A fragilização da capacidade de você coordenar agentes, gerenciar conflitos, coisa que é fundamental no setor elétrico, reflete a incapacidade do Estado brasileiro de coordenar, gerir conflitos, enfim, de administrar, né? E isso se reflete bem no setor elétrico, né? Para mim, aquilo é quase físico, não é uma discussão de retórica, eu olho e vejo assim, fisicamente, né? Bicalho, eu acho que tem um ponto que muita gente do setor, ou também muita gente fora do setor, tem olhado tanto o Brasil como a questão do setor elétrico como se fosse um revival dos anos 90. E a gente tem batido muito, tá? Que não é exatamente um retorno aos anos 90. E aí eu queria ouvir de você, depois eu complemento aqui. Primeiro, o que é que foram os anos 90 no setor elétrico brasileiro e como isso é fruto de um acoplamento de uma visão de mundo dos países centrais. E aí explico. Não para você, que você conhece mais do que eu, Bicalho, mas para os nossos telespectadores. Ou seja, as formas de intervenção estatal até, né, meados dos anos 80, ela teve concentrado nesses setores, dada a especificidade do setor, dada a questão de coordenação, dadas as economias de escala, dada a questão de monopólios naturais, o Estado teve uma atuação direta nesse segmento. E a partir dos anos 80, principalmente, aí com a ascensão dos governos neoliberais na Inglaterra, nos Estados Unidos, e especificamente na questão inglesa, a discussão passou a ser o seguinte: olha, o Estado ele vai dar um marco, mas ele vai sair da atuação direta. Então, a questão central da relação entre o público e o privado no setor ficou associada à questão regulatória. Ou seja, a regulação vai assumir o papel central e seria um estágio inicial, né, do controle, do estímulo à concorrência, e que no futuro, inclusive, nem concorrência, nem a regulação precisaria mais existir, ou seja, a trajetória que seria um avanço da questão da concorrência, quase que um caminho desse processo. Então, assim, eu acho que eu queria que você comentasse um pouco disso, no caso dos anos 90, e acho que mostrar um pouco do quão é diferente hoje no que é o mundo e que é o Brasil na questão do setor elétrico, nessa discussão entre regulação e maior intervenção estatal. Dudu, tem essa. Eu acho que alguns analistas, né, algumas pessoas, elas tentam fazer que o que a gente está vivendo hoje, né, que é uma transição para o mercado, seria um revival, né, dos anos 90. Quer dizer, para a gente que viveu os anos 90 e participou intensamente dos debates, né, em 90 e ali da primeira parte dos anos 2000, é bastante diferente, gente. O debate, foi o debate da minha geração, esse debate dos anos 90. Um debate pesadíssimo, né? Porque era um debate que envolvia a academia fortemente, né? Você tinha uma quantidade de publicação de artigos acadêmicos em torno disso, que era enorme, né? Você tinha essa discussão acadêmica pesada, você tinha uma participação do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional também muito pesado. Então, o que era a modernidade dos anos 90 era a transição para o mercado, né? Então, se o setor elétrico tinha desenvolvido ali ao longo de todo o século XX, né, até os anos 60 e os anos 70, como um monopólio regulado, onde fortemente regulado, né, pelo Estado, através do órgão regulador, ou então diretamente, né? No caso americano, era mais uma regulação, né? Você tinha a presença privada fortemente regulada pelos reguladores. No caso da Europa, você tinha as empresas, eram empresas estatais, né? A IDF, no caso francês, assim, que é um símbolo bastante forte, a SESB, no caso da Inglaterra. Então, você chega ali e fala assim, não, é o que eles chamaram de processo de liberalização do mercado. Nós vamos liberalizar o mercado elétrico de tal forma que você prevaleça a concorrência, prevaleça o mercado, prevaleça... Era essa a lógica, né? Ou seja, a segurança do abastecimento, colocando seus termos, né? A segurança do abastecimento, e aqui é você ter a energia, não só a energia elétrica fisicamente, mas você ter acesso a ela também em termos de preço, né?
Ou seja, combinar as duas coisas. Quando nós vamos ter a energia que a gente precisa, num preço bastante razoável, quem vai garantir isso não é mais o Estado. Quem vai garantir isso é o mercado. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que construir esse mercado. Nossa, Dudu, construir esse mercado elétrico é uma pedreira, né? Que eu te passei até dois livros bastante interessantes, né? Principalmente do Jacques Tercebois, sobre essa experiência europeia, né? Que você vê a dificuldade, gente. Porque como a energia elétrica não é uma mercadoria como outra qualquer, e como evidentemente, o mercado elétrico não é como o outro qualquer, ele não existe, quer dizer, você precisa construir. E construir significa que construir institucionalmente, gente. Uma coisa é você ter a relação dos agentes, que rolam lá, já rolam normalmente, e você chega ali e sanciona, né? Sanciona certos comportamentos, não sanciona outros, isso pode, isso não pode, tá, tudo bem. Outra coisa é você falar assim, é você construir a relação desde o início, entendeu? Definir a regra, né? Ó, isso aqui, isso, aquilo, outro, etc, etc. Isso, quer dizer, é um mercado que sai da prancheta para depois ir para o real. Né? Então, isso é dificílimo, é um processo extremamente complexo, um processo de tentativa e erros, né? E que, olha, para vocês terem uma ideia da dificuldade, esse processo começou nos Estados Unidos, se você quiser um marco assim, em 1978, você teve uma lei federal que era do governo Carter, e essa lei federal, ela permitia pela primeira vez que um agente independente, que não fosse uma empresa elétrica que detinha o monopólio da geração e da distribuição e da comercialização da energia elétrica naquele espaço geográfico, podia ter um cara independente que podia ofertar energia elétrica. Isso em 1978. O PURPA foi uma lei federal americana que criou essa possibilidade. Então, você olha, 1978 são 40 aninhos, não é isso? Já são 40 anos. Vocês sabem que dos estados americanos, um consumidor como nós, a competição no varejão, né? A concorrência no varejo, eu posso escolher o meu fornecedor de energia elétrica. Dos 50 estados americanos, né, e mais o Distrito Federal, desses 50 estados, você só pode fazer isso em 17. Aí você vê o tamanho da dificuldade, entende? Como é que o buraco é muito mais embaixo quando você está falando sobre competição e você está falando sobre concorrência. Mas olha só, esse foi o debate dos anos 90, que a gente pode até aprofundar alguns pequenos detalhes para sentir um pouco de qual é o nosso problema. Mas em termos de debate, não, hoje em dia não tem debate nenhum hoje, nenhum, não tem debate nenhum. E mesmo com toda essa regulação e esse gradualismo e essa regulação norte-americana, você tem o caso da Enron, né? Mas, Dudu, o que aconteceu foi o seguinte, a chamada transição para o mercado, que é isso, né, a liberalização do mercado, a manipulação do mercado, quer dizer, o consumidor de energia elétrica ter o direito de exercer a sua opção de escolha, né, como é o caso, os europeus gostam muito, a União Europeia gosta disso, a opção de escolha, exercer a opção de escolha. Quer dizer, essa construção desse mercado, o que aconteceu? Você começa a conceber isso nos anos 70, nos anos 80, então é um projeto que é concebido nos anos 70 e 80 e ele é implementado fortemente nos anos 90. Aí você tem a experiência inglesa, você tem a experiência da Califórnia, você tem a experiência do Norte Pool, que é o pool escandinavo, né, que reúne Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia. Você tem várias experiências, né? A experiência do Pinochet, mas a experiência do Pinochet, ali nos anos 80, é uma coisa muito específica, né? A primeira grande experiência é a experiência inglesa, né? Então, o que acontece? Então, nos anos 90, isso bomba. Nós estamos fazendo também a nossa reforma. Os anos 90 é um projeto que bomba. O que era moderno nos anos 90? Moderno nos anos 90 era a transição ao mercado. Tá certo, Dudu? Você entrar no mérito se será bom, ruim, caralho que seja. Não, o que é moderno dos anos 90 é garantir a segurança do abastecimento, é construir um mercado elétrico. Então vamos construir um mercado elétrico, como é que a gente faz isso, como é que a gente dá acesso à rede? É uma discussão terrível, um saco pesado de verão. Tá bem, isso aí é o moderno. O que acontece? Quando você começa ali nos anos 2000, você tem uma série, o racionamento da Califórnia, uma crise
pesadíssima na Califórnia. Onde está a história da Enron, né? Porque a Enron era, nós vamos gerir o risco através dos mecanismos financeiros modernos, a modernidade, né? A modernidade do mercado financeiro, aquilo que a gente viu no Diário da Crise, a modernidade do capital fictício, Isso, Ricardo. isso, aquilo que vocês estavam falando. Então, a Enron era o bicho, cara, era o exemplo, era a referência. A Enron, a falência da Enron é decretada em dezembro de 2001, para vocês terem uma ideia. E ela simboliza muito o fracasso disso. Você tem um racionamento na Inglaterra, você tem um racionamento pesado na Califórnia, você que elegeu o Schwarzenegger, você tem um racionamento pesado no Brasil que detonou os tucanos e o Fernando Henrique, tá certo? Sendo bastante objetivo, né? E você tem uma série de grandes blackouts na Europa. Tem um grande blackout no próprio Estados Unidos, ali no início dos anos 2000. Você tem um grande blackout na Europa, que junta Itália, uma série de países. Tem um blackout na Inglaterra. Então, o que é? Eu acho o seguinte, ali no início dos anos 2000, você fala assim, caramba, o buraco aqui é mais embaixo. Então, o que aconteceu com essa reforma? Ela teve que voltar para a prancheta. Você está me entendendo? Ela teve que voltar para a prancheta e pela primeira vez fala assim, olha só, cada reforma é reforma, cada país é um país, porque tem as suas instituições, e as instituições jogam um papel-chave dentro da reforma, tem a sua estrutura, né? Uma coisa... Tem um tipo de, vamos dizer, energia primária ou capacidade Isso, diferente, você né? ter térmica, você ter hidráulica, você ter nuclear, a França é um jogo completamente diferente, tanto é que a França não entra de maneira, imagina, um sistema rígido pra caramba, nuclear pesadíssimo, não entrou nessa brincadeira nunca. Só está entrando agora, recentemente, nos últimos anos, sempre pressionado pela União Europeia. Se depender da França, nada, um sistema pesadão, muito parecido com o nosso, diga de passagem. Nós é que demos cavalo de pau, a França não quis dar cavalo de pau nenhum. Então ali, o que acontece? Esse negócio aqui, peraí, vamos devagar com esse negócio. Vamos devagar, porque fazer essa reforma, que é extremamente complexa, não pode ser feita nesse nível de radicalismo que a gente está fazendo. Tem que ir no totalzinho, tem que ir na tentativa e erro, tem que ir devagar, tá ok? Então, isso é o que você observa ali. Então, quando você, ali na segunda metade da década de 2000, a transição para o mercado, ela já vai mais no... Tá entendendo? Deixou de ser aquela coisa bombástica, etc, etc. E aí, E Ricardo, aí... Sim, Fábio. não, daí eu tô usando agora os textos que o Ricardo me passou para eu ler, inclusive. Só que nesse contexto, que já mostra uma dificuldade desse mecanismo, tem a pressão pela questão da transição energética, né? Porque aí se você tinha a Aumenta a onda do incerteza do mercado, processo, né? caramba, se você já tinha a onda do mercado, que era essa onda ali dos anos 90, cara, você vem com um tsunami que é a transição energética, a mudança climática, a crise climática. Aí, cara, você entra num jogo realmente pesado. Porque eu Aí, estudei muito a transição para o mercado, porque na época eu fiz doutorado, nesse trabalho, tudo, foi uma coisa que eu discuti, isso é a exaustão. É uma agenda que eu, particularmente hoje, na minha idade, depois de 20, 30 anos, acho um saco. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que aconteceu? Quando veio a transição, por que era, gente? Essa transição para o mercado, essa reestruturação do mercado elétrico não estava acontecendo porque você, nos moldes dos economistas, sendo bem neo-jupiteriano, não foi porque você estava tendo uma mudança na base técnica, em função dessa mudança na base técnica, você estava mudando a estrutura de mercado, tá certo? Porque você teve uma inovação na geração, que era o que, por exemplo, estava acontecendo na comunicação, por exemplo, tá certo? então, Na Ricardo, atividade deixa eu te perguntar uma coisa, então. E no setor Então, elétrico não estava acontecendo isso, né? Não existia isso. A minha tese era sobre isso, exatamente, que não existia. Foi a minha frustração, eu achava que existia, a conclusão da tese, não existe. Você trouxe um ponto que aí eu vou puxar para a economia política, o seguinte, olha, se não tinha mudança tecnológica, né? Se você não tinha profunda no sentido chupeteriano, a modernização era muito mais um discurso de legitimidade para abrir espaço para que o andar de cima, ou seja, frações capitalistas, passassem a criar um novo mercado de acumulação de capital. É isso? Dá para dizer isso? Eu acho que dá, Dudu, pelo menos a gente olhando isso, o que aconteceu ali, quer dizer, o sentimento que eu tive depois depois de 20 anos, quase 30 anos, é que aquela reforma, ela tinha uma dimensão, primeira coisa, ela não era uma mudança, uma transformação tecnológica.
que é diferente daquela que a gente está vivendo hoje. Não, não era. Ela era uma mudança, uma transformação institucional. Então, a dimensão política institucional e, no limite, ideológica, era brutal naquela transformação, tá certo? Então, tanto é que quando houve essa transição de agora, né, que é uma transição que aí sim é uma mudança de base de recursos naturais, de base técnica pesada, com a entrada dos renováveis, eu tive uma resistência grande no início a querer olhar isso. Eu falei, poxa, eu já me equivoquei, né, há 20 anos atrás. Estudou 20 Então, anos uma quando coisa, vem aqui, que doutor, era uma quer arrumar uma coisa reforminha, pô, econômica. cara, que ela era muito radical, em termos institucionais, ela era radical, quer dizer, e na verdade absurdamente radical, inadequadamente radical. Você não faz uma mudança dessa de estrutura institucional num setor como o setor elétrico, no mercado elétrico, como os reformistas propuseram, entendeu? Mas era uma reforma basicamente institucional. Então, o que acontece? Ela acaba, diante das dificuldades, ela deixa de ser a grande agenda. E aí a grande agenda, qual é a grande agenda? A grande agenda é a transição energética. Aí isso foi ocupando espaço, isso foi se tornando a grande agenda, por quê? Porque é um grande problema do setor. Então, qual é o grande problema do setor elétrico, qual é a grande agenda do setor elétrico? É a transição energética. A transição do mercado é a modernidade lá dos anos 90, tá certo? E Modernidade lá Bicalho. de 30, 40 anos atrás. E com uma coisa muito dramática que parece que as pessoas não entendem, que é o seguinte, às vezes eu vou conversar com as pessoas, aí tem essa coisa assim, como nós não fizemos a reforma lá de trás, que é a reforma dos anos 90, vamos fazer e depois a gente faz a nova, assim, vamos correr atrás, o ketchup, sabe aquela velha história? Tirar o atraso, né? O grande problema disso é que esse setor elétrico dos anos 90, onde a transição para o mercado, todas essas coisas foram desenhadas, esse setor ele não existe mais. O setor elétrico que vai sair da transição energética é um setor completamente diferente do que a gente tem hoje e do que era o setor nos anos 90. Ou seja, por melhor que você resolva o seu problema, não é o problema. Por mais que você corra para chegar nesse lugar, esse lugar não existe mais, entendeu? Em É Bicalho. aquela coisa do gaúcho, né? Saindo, cortando as coxilhas, patatá, a troco de quê? A troco de nada, né? É uma corrida para lugar nenhum. Isso quando a Em gente discute numa boa, tá certo? Realmente tentando. Em Bicalho. E aí, fazendo esse gancho do que a gente tem conversado, da Europa, nos Estados Unidos, exatamente pela incerteza da transição energética, que seja tecnológica, que seja de quem financia e quem paga o custo, você está tendo mudanças, inclusive na redução do papel da regulação e aumento do papel da política energética, ou seja, da maior intervenção estatal. Isso está acontecendo agora na Europa e nos Estados Unidos. E por que eu estou ressaltando isso? Porque esse é um novo cenário, como você mesmo alertou, da questão da transição energética e que está associada à questão climática. E no caso brasileiro, nós estamos, na verdade, tentando voltar atrás, porque não fizemos nos 90, sendo que o mundo inteiro não está mais usando as reformas do 90, porque ela é incapaz, inclusive, de criar condições e de estimular a transição. E além do mais, Dudu, isso é a minha amiga, né? A Clarice Ferraz, né, ela acompanha muito isso, né? A transição para o mercado, a reforma liberal, essa coisa toda, no limite o grande desafio é você desenhar mercado, né? É o market design, né? Eu adoro esse termo, market design. Eu tenho amigos que são bons desenheiros de mercados, né? Que trabalham com isso há muito tempo. O que acontece é o seguinte, nisso envolve muita modelagem, né? Muita análise. O que acontece é que com a entrada, a explosão das energias renováveis, de como você vai fragmentando, enfim, de você tá num processo grande de mudança de base técnica, hoje você não consegue desenhar mercado, entendeu, Dudu? Por uma questão econômica básica. Dudu, se eu não tenho a base técnica definida, como é que eu defino, tá certo? Eu não posso fazer os ceteris paribus, né, Bicalho? Entendeu? Isso, exatamente. E o pessoal hoje se movimenta assim, no ceteris paribus, né? Nós a gente está indo na direção dos anos 90, ceteris paribus, mas o 90 não existe mais. Você está me entendendo? Esse que é o drama, gente. Sem a E é, base técnica definida, eu não consigo definir. Dudu, vamos lá. Modelo de negócio, como é que eu organizo a cadeia produtiva,
tá certo? Como é que eu regulo? Como é que eu defino políticas? Dudu, coisas básicas, como é que eu faço a tarifação? Como é que eu faço, como é que eu financio essa atividade? Gente, você pega uma atividade Como que, diz, assim, você cada em atividade, cada braço da cadeia, né, Bicar? Em cada cada parte braço, da Dudu. cadeia, se é geração, se é distribuição, se é transmissão. Ou seja, a incerteza é muito grande, a complexidade é muito grande, entendeu? Então é muito difícil você fazer essas coisas. Então esse que é o grande desafio, entendeu? E o que me parece quando aquela questão que você colocou anteriormente, né? Eu acho que tem alguns autores que identificam isso. Acho que foi a própria Ana Cristina falou sobre isso aqui. É claro que havia essa ideia, Dudu, você tem razão, quer dizer, a atividade de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, comercialização, você ficava na mão do Estado fortemente regulado. Para você poder alavancar a acumulação de capital, a jusante e a montante. Tá certo? Bem de capital, serviço de um lado e lá outro, grandes indústrias, não importa, indústria automobilística, siderurgia, o caramba, quatro. Então, tudo bem, esse era o acordo, mas foi um acordo que valeu até os anos 70 e 80. Que, inclusive, a gente já conversamos às vezes sobre isso, né? A perda do peso do capital industrial e a ampliação cada vez maior do peso, né, da fração de classe, sei lá, do mercado financeiro, fez com que você, não, então vamos abrir isso aqui para quê? Então, o setor, a atividade, virou um locus de acumulação, virou um espaço de acumulação. E aí, só que primeiramente, você não tenha a entrada dos grandes fundos, etc. Primeiramente, você tem das empresas privadas, capital privado, inclusive no Brasil, né, Odebrecht, grandes empresas, etc, etc, etc. E tinha uma proposta aí sim, muito clara, E da a City privatização, Londrina. né, Bicalho? A parte da privatização regulatória dos anos 90 do governo Fernando Henrique. Sim, mas olha só, nos anos 90 é assim, não, nós vamos privatizar, ou então nós não vamos quebrar o monopólio, mas a gente vai construir um mercado, vai ter um regulador, vai ter isso, vai ter aquilo, etc. Esse mercado aqui é um mercado que tem, olha só, tem falhas de mercado, são os neostitucionalistas, todo mundo tem falhas de mercado, e reconhece que tem falhas de mercado, então a gente tem que lidar com isso para viabilizar, era bastante pretensioso, mas justiça seja feita, o cara pelo menos te dava alguma satisfação, né? Hoje não. Hoje, ó, o mercado é ruim, o mercado é bom, o Estado é ruim, né? Então, tem que sair, porque é E aí, corrupto. e É o aí, rent e seeker, aí né? Que você fala tanto, 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 tanto. Hoje não era, tá certo? Não era. E sob certos aspectos, Dudu, não era nem hayekiano, tá certo? A discussão dos anos 90. Tinha coisa do Hayek, tinha coisa lá da Tati, mas no setor elétrico era neo-institucionalista na veia, na veia. Falha de Douglas North, mercado, ela... Douglas North na veia e o William. Williamson, Pau, era essa a Agora, discussão. Bicalho, porque aí eu vou puxar para Era o a gente. chique, era o Era o chique chique, era o, o chique na como, época. como diz você, né? É o chique, é o clubinho, e o pessoal tem que ficar nos clubinhos, mas vamos lá. E aí Não, eu mas Dudu, queria. só uma coisa, mas tinha um ponto ali Ah, fundamental que era o seguinte, quer dizer, a City Londrina, ela identificava aquilo. Olha, o que acontece? Historicamente, o risco no setor elétrico, pelas suas características, era um risco compartilhado, tá certo? Gerenciado de forma coletiva. O risco do setor elétrico não era individualmente, tá? Por causa da gente, era no coletivão. Então, qual é a discussão dos anos 90? Não, esse risco vai passar a ser gerenciado individualmente e vai ser feito isso através dos mecanismos, dos novos mecanismos, das novas ferramentas financeiras, né? Leia securitização, derivativos, patatá, que nós dispomos hoje. Então, isso era um ponto de toque, né, na financiarização naquele momento. Não é só a entrada de grandes fundos, etc., comprando empresas elétricas, empresas de geração, transmissão, distribuição. Não, era a financiarização das transações. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? Que como você teve aquela sucessão de crises ali, né, no início de anos 2000, isso capotou. Né? E eu estava até te mostrando um relatório lá do Departamento de Estado americano, né, do DOE, do Departamento de Energia, de 2003, né, que, olha só, em dezembro de 2002, dezembro de 2002, você não tinha um derivativo de energia elétrica comercializado na Bolsa de Nova York de mercadoria. Né? Então, aquela coisa toda dos anos, vamos bater do derivativo, do financeiro, tem a crise da Califórnia, aquilo, opa, para esse negócio aí, que esse troço tá de... Tinha um derivativo em e, 2002.
tá certo? E aí, Para você ver Bicalho, como é que eram as aspirações e como é que foram tá. as derrotas, E, a- e como é que aí, o buraco é mais baixo. e aí, depois desses elementos, que aí a gente vai no foco do nosso programa de hoje, porque a gente, na verdade, para chegar nesse foco, é exatamente esse caminho que a gente tinha que fazer, é o seguinte, bom, se a gente olha, a gente não está acompanhando os padrões europeus, norte-americanos do setor, né? Ou seja, a preocupação do setor elétrico nos Estados Unidos e na Europa está a questão da transição energética, de políticas energéticas para tentar minimizar as incertezas desse processo, inclusive reduzindo a questão regulatória e aumentando a intervenção. A gente está num caminho completamente diferente. Além disso, com um discurso, né, uma narrativa de que, por si só, a privatização, né, irá aumentar a concorrência, irá gerar redução de preço final para o consumidor e a escolha para o consumidor. É assim, dá para ver do que a gente já apontou que esse não é o caminho que irá acontecer caso a privatização se realize plenamente. Então, assim, e se ao mesmo tempo você não está pensando na transição, o que é que está em jogo na discussão da economia política de quem ganha e quem perde? Ou seja, quais são os mecanismos que a gente vai debater aqui e você sobre isso, que a gente pode enxergar a partir desses setores dominantes e onde esse pessoal espera ganhar dinheiro no curto prazo, né? Com a questão, por exemplo, da renda de monopólio, se quando você compra o reservatório ou não, e os efeitos disso, e como isso, e acho que é importante, Bicário, também esse sistema elétrico está associado a uma reconfiguração do bloco no poder do capitalismo brasileiro. Se a gente, como a gente já alertou em outros programas, como a indústria perde cada vez mais força, perde também o consumo voltado para a indústria. Só para você, um dado que eu tinha te mostrado, vou falar aqui para os nossos telespectadores, o consumo final, né, na indústria total, né, caiu se você olhar em 2006, de 37,5% do total, hoje em 2019 foi de 30,4%. A gente tem 7,5 pontos percentuais de queda na participação total do consumo por setor, o que mostra aquilo que a gente já tinha apontado, uma redução da fração industrial desse bloco no poder, nas dimensões no poder econômico e na sua capacidade de interferir nesse processo. Então, acho que eu queria trazer esse ponto para a gente reforçar essa dinâmica, e aí, voltando até o que você falou, o setor elétrico expressou lá atrás o que era o projeto de Brasil, o que era esse bloco no poder, o que era essa relação com esse bloco no poder e o Estado brasileiro, e, em parte, me parece também que agora é também essa mesma relação, só que a relação agora está associada a um segmento, né, financeirizado e que pretende avançar sobre esse processo, e muito menos preocupado com fornecimento de energia barato para a indústria, que seria um elemento de custo para qualquer projeto de reindustrialização ou processo do tipo. Eu queria, assim, quem ganha e quem perde, Bicalho? Acho que você começa, depois eu volto a discutir esse ponto, ou seja, quem ganha e quem perde nesse processo, quais setores, e como o consumidor industrial e também residencial saem com essa dinâmica que a gente está vendo do desmonte. Dudu, para a gente ter claro como esse jogo ele vai se desenvolvendo, é interessante, eu acho, que para o pessoal entender um pouco sobre o setor elétrico brasileiro, que eu acho que é fundamental entender qual é a natureza desse setor, do nosso setor e do setor que a gente construiu. É uma puta construção. É uma construção complexa, sofisticada, é uma prova da nossa capacidade. Nós somos bons nisso, nós tivemos capacidade de construir um setor elétrico que ele é único no mundo. Né? Por que ele é único? E a primeira coisa, eu sempre digo assim, é como você respondeu 3 perguntas básicas. Né? Você fez a primeira pergunta, a gente vai obter energia elétrica da onde, no caso brasileiro? A escolha vai ser assim, olha, a gente vai obter energia elétrica a partir do nosso potencial hidráulico. Nós vamos construir hidrelétricas, tá certo? A partir das quedas de água, dos rios, é daí que a gente vai tirar a nossa energia elétrica. Que energia elétrica? Aquela para garantir a industrialização. Então ela tem que ser uma energia abundante, tem que ser uma energia barata. Então, primeira coisa. A segunda questão
que coloca, quando você faz essa opção da energia hidráulica, é a seguinte: olha só, e quando não chove, tá certo? E quando vem a seca, o que a gente faz? Aí a outra solução, que é uma solução brasileira, que a gente implementou logo no início do século XX. Olha, a gente vai ter reservatórios. Nós vamos construir grandes reservatórios. Quando chover mais do que a gente precisa, a gente guarda a água para a gente usar quando não chover. Tá, então vai ser hidrelétrica, vai ser hidrelétrica com reservatório. Em terceiro lugar, a gente falou o seguinte, olha só, e aí o grande pulo do gato brasileiro, que eu acho que a gente levou assim ao limite isso, que é o seguinte: nós vamos operar esses reservatórios de uma forma conjunta, tá certo? De uma forma coordenada, como se fosse só um único reservatório. A gente ali nos anos 30, nos anos 40, a gente aprendeu que se a gente explorasse um rio, como se fosse uma única, se a gente pegasse todas as hidrelétricas, todos os reservatórios que tinham ao longo de um rio, ao longo de uma bacia, e operasse isso em conjunto, a gente ganhava coisa pra caramba. Eu não vou dizer por quê, mas simplesmente, se você tinha uma capacidade de 100, quando você operava no conjunto, você passava a ter uma capacidade de 120, 130. Então, isso a gente aprendeu nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, quando a gente começa a fazer as grandes interconexões, aí a gente descobriu um puta pulo do gato que é só nosso, porque é a nossa geografia. O Brasil é assim, tá certo? O Brasil é assim. Significa que quando está chovendo aqui, não está chovendo aqui. Tá certo? É um problema da nossa geografia. Quando chove aqui no sul, não chove no nordeste. Não tem problema, tá certo? Eu pego essa água que está sobrando, que está chovendo pra caramba, gero e transfiro aqui para cima. Ou seja, não é só não é só hidráulica, não é só o reservatório, é que a gente opera isso como se fosse uma imensa caixa d'água, com economia de escala, com economia de escopo e diversidade climática. É uma imensa caixa d'água onde está sempre entrando água. Ou seja, as hidrelétricas, são os reservatórios e é um puta sistema de transmissão. Nós construímos isso, uma construção complexa, sofisticada, e não só construímos, como gerenciamos esse negócio todo. É único, não tem, tá certo? Não tem nenhum país que tenha um sistema como esse. Ponto. Assim nós construímos, essa foi a lógica da construção, e todo o modelo da definição do preço, do que você quiser, foi feito a partir disso, de otimizar o uso das águas. É evidente que a primeira coisa que deu nos anos 90 foi o quê, Dudu? É centralizado, é coletivo, é uma máquina só. Se você propõe competição, que essas peças dessa máquina competir, o cara olhou e falou assim, negão, a reforma, a transição para o mercado, para o setor elétrico brasileiro, é profundamente inadequada. Esse foi um setor feito para cooperar, não foi feito para competir. Tá certo, Dudu? E aí vem a primeira questão. Só que em 90, você deu um amanhã, passou lá ontem, você criou uma série de puxadinhos que acabaram gerando uma porrada de problema depois. Que foi fazer o seguinte, a gente vai continuar operando centralizado, tá certo? A gente vai continuar operando centralizado, otimizando os reservatórios. E, Dudu, você é um gerador? Tá aqui, um certificado, sei lá, 100 quilowatts. Você pode vender isso aí, tá certo? Mas 100, ponto. E quem gerencia o seu reservatório sou eu, não é você. Dudu, por quê? Eu acho pelo seguinte, os caras falaram o seguinte, olha, se a gente implodir isso, isso pode, em bom português, isso pode dar merda. E aí o peso que você ainda tinha do setor industrial, não, peraí, isso vai bater em mim, tá certo? Então, o que aconteceu? A reforma foi... Vai bater no preço do... Hein, Bicalho? Vai bater no preço do consumidor industrial, então ia aumentar os custos, e aí ia reduzir a lucratividade do setor industrial. Então, na pressão do setor industrial, por isso que a reforma não avançou como avançou nos anos 90, porque ainda naquele momento o setor industrial tinha um peso no Congresso, tinha um peso, ou seja, a fração do bloco no poder segmento industrial ainda tinha uma capacidade expressiva de atuar no Congresso, no Legislativo, e impedir uma reforma desse tipo que bateria no consumidor final. Exatamente. E aí, Dudu, também, por que os industriais ficaram felizes? Pelo seguinte, gente, você criou, isso foi a grande contribuição do governo Lula. O mercado livre, o mercado competitivo, o mercado livre, quer dizer, que alguns grandes consumidores podem exercer o direito de escolha, isso para alguns consumidores foi o mercado livre. Isso é uma criação do governo Lula. E aí, cara, foi
beijo na boca. Por quê? Esse Mercado Livre, ele não é responsável pela expansão, ele não banca a expansão do setor, ele vai na aba, ele vai na sobra. Aí, se você olha os gráficos de hidraulicidade, você vê assim, olha só, de 2000, acho que 2006, 2007 até 2013, assim, durante 8 anos, até 2013, você teve o que a gente chama de superávit hídrico, ou seja, choveu muito mais do que o esperado e você tinha energia sobrando. Energia, gente, água, quando sobra no setor elétrico, o que, que acontece com o preço da energia elétrica? Tá certo? Quem pegou essa sobra, quem se deu bem nessa história, foi os caras que estavam no Mercado Livre. O Mercado Livre, no caso do Brasil, que é, assim, concretamente constituído pelos grandes consumidores, concentrar nisso, tem outro tipo de consumidor, mas vou concentrar nesse, hoje ele é responsável por 30% do consumo, tá certo, Dudu? 30% da carga está no consumo, no Mercado Livre, sendo que a indústria, metade da indústria está lá. Então, esses caras tiveram energia barata durante 8 anos. E é importante, né, Bicalho, porque isso abria o espaço com esse Mercado Livre e com essas oscilações na questão de sobra ou não, para você fazer um movimento especulativo de compra e venda de energia em momentos de alta e de baixa. E isso, inclusive, se a gente olha a lucratividade das comercializadoras, ela cresce numa velocidade muito grande nos últimos tempos, eu dei uma olhada nisso. As empresas do setor elétrico, a lucratividade tem crescido muito acima, inclusive por causa da questão da comercialização. Então, você criou um mercado em que aposta aí na questão dessa compra e venda desse mercado livre em possibilidades de ganho. Então, até os industriais ganharam dinheiro comprando e vendendo energia e não consumindo energia para produzir bens e Isso, teve serviços. determinados momentos isso. O cara vendia a energia dele e não produzia o produto dele. Era mais negócio ele fazer isso. Mas isso, olha só, isso durou até 2013. Quer dizer, a partir de 2013, 2014, tem 8 anos que a gente está tendo déficit hídrico. E aí, quando começou a dar déficit, aí em bom português, deu uma merda do caralho esse negócio, né? Por quê? Porque aí era uma situação que já não era do ganha-ganha. Então, se você volta para lá, Dudu, eu diria o seguinte: os industriais lá nos anos 90, eles foram capazes de garantir um negócio para eles, entendeu? Que foi não só nos anos 90, mas seguiu no governo Lula também. No caso do governo Lula, seguiu, você conseguiu. O Mercado Livre, gente, é uma construção do PT. Não é uma. O Fernando Henrique não teve competência para estabelecer o Mercado Livre e, na verdade, o governo do PT teve, né? Mas, evidentemente, que esse projeto, ele todo, E aí, para fazendo entrar nessa... parênteses, Só, e, então, Dudu, só para fechar isso, né? Quer dizer, sim, os industriais, eles foram beneficiados, sem dúvida, por esse sistema elétrico, ele foi capaz de fornecer energia elétrica para a indústria no Brasil. Foi capaz sim, tá certo? É claro que a partir de 2013, 2014, a gente começa a ter uma série de outros problemas, que isso aí que vem uma outra discussão. Mas, tranquilamente, até 2012, 2013, você fez isso. e aí é um ponto, Bicalho, que aí você chamou a atenção, que eu acho que é importante reforçar. Primeiro, a gente já tem alertado aqui no Diário da Crise, os governos do PT eram uma tentativa de conciliação de classes. Então, Sim, até no setor elétrico. inclusive no setor elétrico, é aquela coisa de, ao mesmo tempo, Sem você aumenta dúvida. os instrumentos de planejamento, a EPE, e, ao mesmo tempo, você cria o Mercado Livre, que abre o potencial para grandes consumidores comprarem ou venderem, aí nesse caso, inclusive, industriais que, num determinado momento, preferiram vender energia do que produzir mercadorias. Então, também foi uma tentativa de conciliação de classe de interesse nesse processo. Agora, voltando aí para esse cenário que você apontou, Bicalho, que é de déficit, ou seja, quem paga a conta e quem Dudu, nesse só para um cenário... pequeno, Dudu, só um Fala. pequeno comentário que vale, que eu acho que, não sei se a Ana Cristina perguntou, é, o que acontece, isso é muito interessante, né? Porque se você tem, os seus termos, né? Se você tem ali, no início do governo Lula, você tem um acordo lá com os rentistas e mantém taxas de juros elevadas, isso é uma coisa que vocês sabem melhor do que eu, né? Mas você fornece energia barata para os industriais. Tá certo? Você fornece energia barata. É importante ter muito isso claro. 2004, 2005. Olha só, às custas das estatais. Às custas das estatais. Mas você fornece. E, em cima disso, você faz o acordão.
O que acontece, que a Ana Cristina pergunta aqui em 2012, com a medida provisória 579 da Dilma, é que a Dilma tenta fazer isso outra vez, através da medida. Eu não vou entrar, que é uma discussão complicada, mas foi, digamos assim, num bom português, um desastre. Tá certo? Por quê? Porque ela tenta fazer outra vez, né, reduzir as tarifas, etc, etc, e transferir renda para o setor industrial, aí tentar ali, tentar fazer um acordo, etc, com os caras que vão dar o golpe dela, né, 2, 3 anos depois, 4 anos depois. Essa tentativa, ela fracassa, né? Não só por... Na essência, o que acontece é o seguinte, só para abrir a discussão, Dudu, o nosso modelo, ele capotou. Por que ele capotou? Lembra, a questão fundamental é o reservatório. O reservatório faz com que a nossa exposição ao risco hidrológico, que é o risco de não chover, essa exposição ao risco hidrológico, ela se reduza, porque a gente tem a caixa d'água. Eu não fico dependendo se a água vai entrar ou não vai entrar na rua, eu tenho a caixa d'água. Acontece, o que acontece? O que aconteceu? Como a gente não conseguiu construir mais reservatórios, por uma série de razões, problemas óbvios do tipo os rios da Amazônia, que concentram o nosso potencial hidráulico que resta, são rios de planície. Então, quando você constrói um reservatório, você alaga grandes áreas. Então, os impactos são muito grandes. Então, tem questões que são técnicas, tem questões que são questões políticas, tem questões que são questões ambientais. Então, o que aconteceu? A demanda foi crescendo, continuou crescendo, e a nossa capacidade de regularização, né, dos reservatórios não cresceu. Então, por exemplo, antes, os nossos reservatórios, a água que tinha lá durava anos, eram reservatórios plurianuais. Agora duram meses, 5 meses, 4 meses, já ficou 1 mês e meio. Tá certo? Então, evidentemente que chover ou não chover passou a ser uma coisa, passou a pesar muito mais. Então, o que significa? Que aquele modelão que a gente fez baseado na hidroeletricidade, esse modelo, onde a hidroeletricidade é o protagonista que joga tudo dentro do... capotou, já não dá mais. Então, olha só, a gente precisa fazer uma transição para uma nova matriz, porque essa matriz fortemente baseada na energia hidráulica não deu. E eu acho que o governo Dilma, os caras não foram capazes de que eles falaram assim, olha, todos os problemas do setor elétrico estão resolvidos, então vamos, olha só, transferir uma parte dessa renda aqui para o setor industrial para dar uma alavancada na competitividade, não, cara, os problemas não estavam resolvidos, os problemas só estavam começando, né? Isso acontece, na melhor das famílias. Você achou que o doente estava curado? Não, ele estava com uma outra doença que vinha pesadíssima e que ia puxar. Então, ou seja, a base sobre a qual o edifício elétrico brasileiro foi construído, essa base, ela não sustenta mais. Então, tem que ter uma nova base. E isso é um processo difícil para cacete, Dudu. Incerteza, Micalho, esse é o problema do setor elétrico brasileiro hoje. O grave, o que releva, o que é importante. Você mostrou o seguinte, as condições estruturais do setor, né, não tem mais como ser mantido da forma como foi estabelecido, porque a mudança da questão do reservatório. A gente tem, além de... Imagina, a gente já tem um problema que já vinha acontecendo antes do desmanche em curso. Primeiro ponto. Ou seja, como você mesmo alertou, não estava resolvido. Né? Não tinha como você deslocar excedente do setor elétrico para o setor industrial, porque você tinha que resolver um problema naquele momento em que já dava os primeiros sinais que tem a ver com a questão dos reservatórios. Bom, segundo ponto, tem a questão da transição energética, que também amplia as incertezas nesse processo. Né? E, nesse momento, tá? É como o setor e uma parte da sociedade como se não tivesse nenhum problema, nem na questão da transição energética e nem também dos pilares do próprio setor estabelecido até agora. Então, o argumento é privatizar e privatizar. E aí, agora que eu queria reforçar esse ponto, por quê? E aí, sim, como a gente já alertou, do que é os anos do período recente, parte desses industriais, e até público e notório das grandes reportagens, o próprio Lema, que é industrial, quer comprar a Eletrobras, mas não é para ganhar escala e reduzir os custos da sua produção, mas é empregar, como o Bicalho falou, a renda de monopólio associado à compra dos reservatórios. Então, você compra o reservatório, você
cria o potencial de ganhar renda de monopólio associada ao uso desses reservatórios, num contexto que essa fragmentação com a privatização desses reservatórios vai diminuir a eficiência do sistema, isso vai bater aonde? No custo final para o consumidor, residencial e industrial. Só que como essa indústria não tem mais peso para chiar, ela perdeu a capacidade, então ela, na verdade, ela vai atuar como? Tentando entrar nos ganhos em cima do outro setor, ou ela não tem força para atuar nesse processo. Ou seja, e aí o Ricardo falou, e no curto prazo, né, você tenta ganhar a partir da especificidade do monopólio natural. Mais do que isso, e desconfio, Bicalho, mesmo que você alertou que esse pessoal acha que os derivativos dão problema, eles vão tentar construir derivativos no curtíssimo prazo, vão tentar essa coisa de tentar dar aquele driblezinho de quinta categoria, provavelmente eles vão tentar para vender, como você mesmo falou, do risco hidráulico sendo transformado em um produto de derivativos. A nossa criatividade desses caras nesse momento é grande. Então, você tem uma busca, vamos dizer assim, que junta criar novos espaços de acumulação, na compra de ativos mensurados por um preço muito menor, seja uma coisa de acumulação primitiva, e a ideia é realizar no curto prazo. Aquilo que você. É por isso que esse título foi emblemático, a sua sugestão é o último a sair que apaga a luz, ou seja, esse tipo de política vai desintegrar, desestruturar completamente o setor. Claro que aí vai dizer assim, então vai ter apagão, Eduardo, Bicalho. Provavelmente não, porque você vai rodar nas térmicas. Então, o custo da energia elétrica tende a subir fortemente. Agora, imagina o seguinte, o peso disso para os mais pobres brasileiros, aquilo que a gente sempre alerta. Uma parte da população, que metade ganha no máximo R$ 670, a energia elétrica para o consumidor subindo na ponta, inclusive o aumento da energia elétrica também para o setor industrial e isso sendo repassado para os custos dos produtos industriais aqui localizados. Então, assim, é impressionante. E aí, eu entendo, às vezes, as nossas conversas assim, não é possível que o pessoal não esteja enxergando. Eu desconfio que o pessoal esteja enxergando sim do andar de cima, mas a questão não é o longo prazo. O negócio deles é o mutim agora. Como é que eu consigo fazer isso o mais rápido possível? Dudu, a agenda é uma agenda de curto prazo. E é uma agenda individual dos diversos agentes. Né? Quando você tem uma agenda de curto prazo e a agenda do setor passa a ser um somatório das agendas individuais, no setor elétrico você tem um desastre. Porque o setor elétrico ele necessita de uma coordenação. Ele faz parte, você tem que gerir os conflitos, bater o martelo, fazer a decisão e definir um setor. Tá certo? Eu quero seguir esse caminho, eu quero fazer isso aqui. Tá certo? Você não vai consultar o mercado, senão vira uma torre de Babel. O setor elétrico, na natureza dele, é ser uma torre de Babel. Uma torre de Babel que não funciona, que cai, que não vai. Então é preciso que alguém coordene, alguém sente e defina essas coisas. Ninguém está interessado nisso. Tá certo? Você tem aquela agenda, que é a agenda individual, a agenda do comercializador, a agenda do fundo, do banco, a agenda da distribuidora, a agenda do grande consumidor. É claro que a única agenda que não tem é do consumidor, tá certo? Do pequeno consumidor, do consumidor cativo, esse aí é o último, ele que paga as contas. O acerto é ele paga as contas e todo mundo fica fazendo um discurso que me irrita profundamente, que o setor elétrico, como é um setor complexo, ele se presta muito à manipulação, à distorção, entendeu? A esconder a verdade. Isso eu acho de uma cafajestada. Às vezes eu vejo exercícios assim de uma cafajestada que me irrita profundamente, porque está usando uma coisa, sabe? Não tem nada nessa mão, não tem nada nessa mão, e o cara rouba a tua grana, quer dizer, bate a sua carteira. Então, tem dessas coisas que estão acontecendo nesse exato momento. E que, na verdade, não teria, por exemplo, se a gente tivesse uma seguinte situação, olha, o nosso potencial hidráulico, não é bem, digamos assim, o nosso modelo hidráulico, ele está batendo pino, a gente vai ter que montar um outro modelo, fazer um outro jogo aqui, e não tivesse nada, ceteris paribus, tá bom, Dudu? Ceteris paribus. Aí você fala assim, tudo bem, então o que vai acontecer? As térmicas vão aumentar o papel das térmicas dentro do setor elétrico brasileiro, a gente vai ter uma matriz elétrica que vai ser cada vez mais térmica e a participação da hidrelétrica vai diminuindo, e a gente vai jogando, e a gente tem o gás de Campos, o gás do pré-sal, cacete, é uma maravilha, estamos no jogo, estamos felizes, não tinha problema, tá certo?
Agora, outra coisa que seria uma situação assim, a gente não tem nenhum problema na nossa base hidráulica, está tudo bonitinho, a gente tem reservatório que funciona, está funcionando, dá conta de tudo, etc. Então vai ter uma transição, né, que vai justamente para a energia limpa, e a gente já é limpo, a gente seriam dois mundos, mas não é isso, tá certo? Não dá para fazer uma opção térmica, porque a transição energética é a descarbonização, é a redução da participação dos combustíveis fósseis na matriz. Isso é a transição energética. E, por outro lado, não dá para a gente ficar no modelo que a gente tem hoje, a nossa questão hidráulica é limpa, porque a gente já não sustenta, porque o reservatório não dá para bancar isso. Então, qual é a transição que a gente tem que fazer? Cara, ou seja, o nosso problema é o mesmo problema do mundo, a gente tem que fazer a transição. E qual transição? Ué, a transição para os combustíveis limpos, a transição para as energias renováveis, tá certo? Com a grande vantagem, com a imensa vantagem, com uma vantagem boçal gigantesca de ter uma capacidade de estocar energia, que é fundamental quando você tem fontes eólicas e solar que venta, para de ventar, faz sol, para de sair. Aí o que você faz quando para de sol? Né? Você precisa de uma bateria, você precisa de uma energia que entre rápido. Essa energia que entre rápido é a hidrelétrica, é aquela energia que está nos reservatórios. Ou seja, a gente tem as maiores baterias do mundo. Quer dizer, então, a princípio, a transição para nós é uma oportunidade gigantesca. Gigantesca. Mas aí, Dudu. Seria até mais fácil, né, Bicalho? Aí, Seria até mais fácil malandro. do que no centro, se a gente tivesse Ah, um projeto de país, se a gente tivesse uma sim. fração industrial forte, se a gente não tivesse um rentismo, uma crise institucional profunda, um judiciário que, como a gente já alertou no início, quando não espera nada, não sai nada, um liberalismo difuso Pô, que desestrutura o país, os militares que mal acham a ideia de pátria associado à ideia da defesa do território e não entendem que, inclusive, para eles continuarem no poder como estão, precisa de crescimento econômico e atuação do Estado, fica difícil, né, Ricardo? não, Dudu, e o que que acontece? O que acontece é que isso aí é que eu te falei, seria uma agenda positiva, a gente tem condições de ter uma agenda positiva. Mas essa agenda positiva não está colocada. O que está acontecendo, o que está colocado é uma agenda que está no Congresso, que é o projeto de lei que está no Senado, 232, projeto de lei que está na Câmara, que é o, acho que 1917, que é a modernização do setor elétrico. Então, a modernização do setor elétrico brasileiro é a privatização e a transição para o mercado. Tá certo? Essa que. E aí você fica falando assim, mas para terminar, né, que já foi aqui, já deu uma hora, já foi muito, aquela sua pergunta, né, quem é que ganha, qual é o jogo que está sendo armado, né? O jogo tem um jogo assim, Dudu, que é uma dimensão popular, que é assim, minha amiga, meu amigo, assim como você escolhe o seu operador de telefonia celular, de agora em diante você vai poder escolher o seu operador, o seu fornecedor de energia elétrica. Isso é o suprassumo da modernidade, isso, entendeu? Isso é o que aparece na televisão, Pelo entendeu? celular, Agora, pelo pelo celular. celular, um aplicativozinho, patatá, patatá, patatá. Né? Coisinha curta, né? Como te falei, nos Estados Unidos, isso só vale para 17 estados, 18 estados, tá ok? Para esse nível de consumidor. Então você vê o tamanho da dificuldade, né? E a dificuldade é os custos dessa transição e da implantação de um mercado como esse, os custos institucionais, Dudu, são tão grandes, tão elevados em termos de regras, normas, de instituições que você tem que montar, espaços de coordenação que você tem que montar, que quando você vê alguns autores como Percebual olhar para trás e falar assim, poxa, já que era para ter esse custo tão grande, eu podia pensar que eu ia Deixa o pegar Estado. aquele monopólio, deixa o monopólio, o Estado velho de guerra, e cria uma série de incentivos diretos ali para melhorar esse negócio. Porque, você está entendendo? O meio ficou tão grande, tão grande, tão grande, você, dá licença, qual era o fim mesmo, né? E outra coisa, Dudu, que é um pulo de gato sem vergonha, que é o seguinte: não há, me desculpe, controvérsia sobre o seguinte: o custo da transição é pago por quem faz por último a transição, ou seja, quem chega por último no Mercado Livre. Então, quem chega no Mercado Livre primeiro? O grande consumidor, fulano, betano, e o consumidor cativo é o último a chegar, tá certo? É o último a chegar. Então, é ele que paga o custo, porque esses ativos todos que estão aí, gente, alguém tem que ir pagando essa conta. E quem é que faz isso? O consumidor cativo. Então, olha só, na lei brasileira, nos projetos de leis que estavam sendo discutidos até o ano passado, esse prazo dessa transição, desse consumidor cativo, eu, você, a dona Maria, etc., ia demorar 8, 10 anos para chegar nesse mercado, tá? No paraíso prometido.
Gente, de uma maneira ou de outra, isso tem uma lógica perversa, mas tem. Agora, o que, que acontece? Os caras falaram, não, vai ser todo mundo. Aí você fala assim, olha só, todo mundo, acho que ninguém fez todo mundo. Todo mundo é complicado, cara. Você fazer uma transição dessa. Então, a possibilidade de que o cara chegue no Congresso, aprove isso, tá certo? E depois, na hora de você fazer a regulamentação, você aí volta a ter os 10 anos, é grande, tá certo? Então, essa é a coisa popular. O que que tá... Gente, tem duas coisas. Para o cara grande que você falou, para terminar, o grande consumidor. Então, há uma perspectiva dos grandes consumidores de energia elétrica que eles vão poder ter acesso a uma energia barata que hoje é comercializada no mercado regulado, que é o mercado das distribuidoras, que compram essa energia e depois vendem para nós, tá certo? Que somos os cativos. Então, tem uma parte de energia barata que vai para cá. Porque não se esqueça, porque a energia barata, com a hidrologia ruim, 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 a aba, a sobra, ou... Então, o que que Neguinho quer? Ter acesso a essa, que era a minha energia e a sua, tá certo? Que era barata. Então, eles têm essa coisa, não, aí... Então, o grande consumidor quer isso. Mas eu não acho que é aí que está o pulo do gato, exatamente porque essa fração industrial hoje está com uma bolinha no Brasil, ó, desse tamanhozinho. Onde é que está o pulo do gato? Evidentemente, o pulo do gato está na compra da Eletrobras, que detém 50% da capacidade de estocagem de reservatório. Então, quem comprar a Eletrobras vai levar metade, se você quiser, desse reservatorão grandão, tá certo? O que, em termos de brincadeira, cara, ainda mais com déficits hídricos cada vez mais à frente, você já pensou quanto é que vai valer a água, cara? Nossa, mesmo hoje já vale. Se você pensar que essa água pode fazer o backup do solar e do eólica, vai valer muito essa água, cara. Vai valer muito essa água. E olha só, é uma água, é uma caixa d'água interconectada, cara, para um sistema de transmissão que a Eletrobras é dona de quanto? De 47%. E das hidrelétricas, das centrais hidrelétricas, ele é dona de 44, 45%, né, da capacidade instalada das turbinas hidráulicas. Então, cara, quem levar isso, que eu acho que é o sonho do Lema, né? Senta em cima, aí dá uma última secada, mandando o que sobrou de empregador, de empregado do caramba, fica ali no reservatório só no totozinho, mamando. É uma mamada, cara. E além do mais, aí você fala, é só isso? Fala assim, não, cara, olha só. Eu acho o seguinte, jabuti não nasce em árvore. Ou foi gente, ou mão de... Sabe aquela coisa? Ou é enchente, ou é mão de gente. Um monte de gente. É, como diz os mineiros. Aí você vai lá, vai vendo na lei, e o cara fala assim, olha só, esse modelo nosso hidráulico quebrou, né? Não dá mais para seguir esse negócio do reservatório que você está falando, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem, não vou entrar aqui, uma coisa chamada mecanismo de realocação de energia, que é o grande condomíniozão grande das hidrelétricas, onde o risco é dividido ali entre todo mundo. No dia que chove mais, você gera mais, e eu choveu menos e gerei menos, então você gera, manda energia para mim. É um condominão grandão que chama-se mecanismo de realocação de energia, o MRE. Aí, o MRE já não forma, porque não tem mais reservatório, as centrais hidrelétricas agora são feitas sem reservatório. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a imaginar, gente, olha só, vamos fazer uma gestão individual. Uma gestão individual. A gente faz uma gestão individual e, mas como é que a gente vai gerir o risco? Não, cara, tem os mecanismos financeiros, olha, o mecanismo financeiro, a gente pode fazer securitização. Então eu ouvi assim de uma grande, há uns 3 anos, cara, o nego não bota assim um prego sem nó. Há uns 4 anos, uma grande figura de uma consultora, soltou uma dessas. Gente, se a gente faz seguro para carro, por que não pode fazer seguro para chover ou não chover? Aí, olha, impossível essa pessoa, porque é uma pessoa que conhece muito falar uma frase dessa, assim, com essa porra, cara. Então, o que acontece? Não tem nada, cara, é diferente. Fazer derivativo de clima... E aí, Bicalho, Mas aí você vê, certo, aí você vê assim, então, por exemplo, BTG tem comercializadora, tá dentro do mercado elétrico, Bradesco, os bancões, cara, Dudu, é um mercadaço. E aí, Bicalho,
Minha senhora, meu amigo, minha amiga, a senhora compra eletricidade ou o senhor vende eletricidade e eu faço o hedge, eu faço a securitização, tem aqui um derivativo, tem aqui um produto financeiro, entendeu? Que é um Se sua seguro energia subir ótimo. muito, se sua energia subir muito, né, Isso Bicalho? aí você vai para cá, sobe para lá, não sei o que, patatá, e o negócio é o seguinte, olha, eu sou um bancão, tipo assim, BTG, e olha só, esse produto vem com carimbo da consultoria JBL 45, que é uma puta consultoria, patatá, e produto, pomba, cara. Você está me entendendo? E além do mais, o que que significa? Que você abre a possibilidade que esses reservatórios todos que você privatizou, ao invés de ser operados sob uma lógica coletiva, etc., isso pela primeira vez historicamente rompe. Ué, eu sou dono do meu reservatório. Então, o cara que tiver um reservatório de acumulação, né? Porque tem usinas, gente, que não tem reservatório. A gente chama de fio d'água. Não deu para fazer um reservatório. Então, reservatório de acumulação é aquele reservatório que o cara tem ali. Cara, bicho, isso aí, o nego vai enricar. É por isso que o Lema olha para isso. Não tem concorrência, não tem competição, não tem Isso. inovação. Porra nenhuma, cara. É sentar e ficar ó, só ali no E totozinho, mais ainda, cara. Bicalho, a depender dessa Os quantidade caras que você vão falou, ganhar muito hein? dinheiro. Ei, Olha só, Bicalho, não só vão ganhar muito dinheiro, como vão detonar o setor e vão finalmente conseguir fazer o grande subprime brasileiro, tá certo? Vamos fazer uma puta bolha, tá certo? E que tudo no final vai acabar na conta do consumidor, do Estado, depois para consertar essa cagada toda que os caras querem fazer. Cagada, não tem outro termo. Mas com equação para lá, equação para cá, gente seríssima, gente fala para lá. Não, gente. Cara, é difícil, Duduzinho. Não é mole, não. Então, não, acho que esses caras que vão fazer, esses caras vão ganhar. eu acho que É o mercado financeiro, entendeu? São as corretoras, é as comercializadoras, é esse pessoal que vai ganhar. Não acho que e, gerador, entendeu? Não sei o cara que sentar em cima do reservatório, etc, etc. Distribuidoras, eu acho que não vão ganhar. Distribuidoras, não acho que vão ganhar. Acho que perdem, ficam. Na verdade, a atividade do setor elétrico no mundo hoje mais ameaçada, que você não tem a menor ideia de qual é o modelo de negócio com o neguinho botando painel solar, né, em cima de. É difícil. Então, ou seja, é o ou de seja, sempre. Bicalho, em Bicalho, quem detiver nessas compras os reservatórios vai influenciar, inclusive, nos preços, a depender de como você usa essa água, no preço do Mercado Livre, sendo que o preço desse Mercado Livre, ou o próprio risco hidráulico, vai ser securitizado. Então, o cara tem um reservatório, ele mexe não só, né, na questão dos preços, mas também nos efeitos dos derivativos na ponta. Então, assim, Né, Dudu? Quem ficar com os reservatórios define o preço, óbvio. Claro. e, Ele tem a e, coisa que é e fundamental, que é a água. E é nessa combinação, como você bem alertou, acho que você deixou isso muito claro, Ricardo, quem ganha com isso? Os segmentos financeiros que esperam ganhar oportunidade na questão dos derivativos, dos bancões, os detentores dos reservatórios e quem perde com isso é a sociedade brasileira. Ou seja, tem um desmanche do setor. E eu queria agradecer o Bicalho. A gente vai agora abrir para as perguntas, algumas aqui, que a gente já está com 1h17. E não por acaso, pessoal, vocês perceberam, por isso que eu trouxe o Bicalho para o Diário da Crise de aniversário número 30 e clareando, porque esse setor é muito difícil, tem muita tecnicalidade. E o Bicalho trouxe para a gente aqui a, os elementos da tecnicalidade, mas, ou seja, como esse setor e essa configuração tem a ver com a própria construção da trajetória brasileira, do Estado brasileiro e da reconfiguração e da estruturação, vamos dizer assim, desse bloco do poder do capitalismo brasileiro que tinham elementos da própria indústria, e como isso se desmancha hoje nesse momento, também se desmancha o setor elétrico. E quem ganha com isso? Os segmentos financiarizados e que vão tentar garantir os reservatórios para ter enormes renda de monopólio. Acho que queria novamente agradecer, Bicalho, e a gente abrir aqui um pouco das sessões para a gente Ah, realizar as Dudu, perguntas. deixa eu escolher Fala. aqui umas perguntas aqui, vou brincar aqui. O Fernando, né? Com a eletrificação dos transportes no século XXI, o setor elétrico vai estar mais na moda do que nunca? Sim, Fernando. A energia elétrica é a única fonte de energia que vai aumentar o seu papel na matriz de energia. Se você olha todos os trabalhos da Agência Internacional, etc., etc., em função, como você falou, da eletrificação, onde você tem essa questão dos transportes, e também em função da digitalização. Ou seja, a energia elétrica ela foi moderna lá no século
na virada do século XIX para o século XX, foi moderno o tempo todo e vai continuar sendo. Né? O Carlos Salim falando aqui, né? Tudo, deixa eu ir pegando aqui, eu tô no embalo aqui. Não. Não, a Enron foi um baita processo, né? Foi um baita processo, com manipulação de mercado, né? Gente, o que acontece é o seguinte, como o Dudu disse, a característica do mercado elétrico é que o mercado elétrico ele tem uma volatilidade alta, mas em termos econômicos tem uma liquidez muito baixa, né? A certeza de que você pode entregar uma quantidade de energia num lugar, num determinado momento, não é certo? É uma coisa que não é fácil de você conseguir, porque você pode ter restrição de transmissão, de transporte, você pode ter restrição de geração, você não tem nenhuma capacidade de estocar energia elétrica, tá certo? Você tem que operar no equilíbrio. Então, um dos grandes desafios para você introduzir a competição e a concorrência e os próprios derivativos, etc., no mercado elétrico, é garantir a liquidez. Certo? Ser capaz de injetar liquidez no mercado elétrico. A manipulação da Enron era a manipulação mais óbvia possível, né? Quando você sente que você tem algum problema e você tem um problema de oferta, o que acontece? O preço aumenta, né? O que o setor elétrico faz? Ele aumenta a oferta? Não. Como você tem barreiras à entrada, o que ele faz? Ele diminui a oferta para que o preço suba mais. Tem um filme chamado Os Rapazes Mais Espertos da Sala, isso tem no YouTube, vocês procuram lá, é um documentário sobre a Enron, vale a pena porque é um documentário muito legal, os Rapazes Mais Espertos da Sala. Tem um momento onde você está assim, você tem a Califórnia, o que acontece com a Califórnia? A Califórnia está tendo um problema de oferta e você tem o fogo pegando embaixo de uma linha de transmissão. Então o fogo começa a esquentar, a linha começa o calor a aumentar. O que vai acontecer com essa linha? Essa linha vai cair. Quando essa linha cair, quando ela desligar, o que acontece com a oferta? A oferta vai ter uma queda. Quando essa oferta tiver uma queda, o que vai acontecer? O preço vai lá para cima, tá certo? E aí você tem uma gravação dos operadores da Enron, o garoto falando assim, queima, porque se queimar aquela porra cai, ele vai ganhar dinheiro pra caralho. No setor elétrico tradicional, o operador estaria assim, pelo amor de Deus, apaga. Senão eu vou perder meu cargo, eu vou passar a linha do computador. O setor elétrico tradicional estava preocupado em garantir a oferta, né? Garantir a confiabilidade, a segurança. Na Enron, no moderno, não, cara, não queima, cai tudo, a oferta vai lá para cima. Então o Carlos Salim deu uma boa tese, um bom toque sobre isso. Vou ler para... Pode ler, Dudu, desculpe. Modernização foi a financiarização do sistema ao custo de desprezo pelo CT, né, que, apesar de altos valores envolvidos, tem demonstrado a desimportância do CIT nesse sistema moderno. A discussão, acho que, da modernização, financiarização e a questão do... Ciência e tecnologia, né, Bicalho? Como você moderniza, entre aspas, financiarizando, sem avançar na questão do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Eu acho que tem, sim, Dudu, mas aqui tem uma coisa que eu acho que é o destino que vai ser dado ao CEPEL, né? Que é o centro de pesquisa, um puta centro de pesquisa, que vai ser simplesmente sucateado. Né? O que se tem nos projetos de privatização é você ficar ainda bancando ali durante 3, 4 anos, depois se vira. O se vira vai ser simplesmente fechado. Né? Então, eu acho que, pegando o gancho da Ana, né? Ela está certa nesse sentido da modernização, da financiarização, de você rodar no mesmo lugar, né? Só que rodar mais rápido. Mas eu acho que a coisa mais triste é o destino do CEPEL, né? Que é uma construção sofisticada, importante, e do jeito que está, vai para o vinagre. As propostas que está colocada hoje, né? As renovações da concessão do governo Dilma é aquilo que a gente já conversou, que é a 579, não é isso? Ali houve um erro, não tem outro termo. A ideia de que se você tem uma série de usinas que já são amortizadas e que você então, tá certo, Dudu? Você pode transferir uma parte dessa renda para o consumidor, etc, isso é razoável. Mas eu diria que foi feita de uma maneira que você acabou
perdendo o controle, penalizando E eu, o em setor, Bicalho, acho que você e trouxe a um própria ponto. questão, né, que era uma sinalização no momento onde você entrava justamente nessa fase extremamente complicada, não era, de repente, não era o momento. O momento era você fazer, juntar recursos para fazer a transição que a gente precisava fazer. Era isso E que a aí, gente precisava. Bicalho, você trouxe um ponto, porque foi uma aposta Foi de um erro, um análise de. erro. Não, é um erro de diagnóstico. Por quê? Porque Foi. se você pensa, os projetos de industrialização ou de transformação grande, quase sempre está associado a deslocamento de excedentes de um setor por outro. Então, isso é uma característica marcante em vários processos e projetos em países desenvolvidos. O problema é como você bem alertou aqui no início. Naquele momento, o setor elétrico, apesar da questão da amortização dos ativos, ele tinha um problema, ele já não gerava um excedente econômico tão grande, dado a questão dos reservatórios. Então, você já os fundamentos dessa base, então, já tinha problema, e aí você tentou deslocar excedente do setor para industrializar, só que esse setor já não tinha mesmo funcionamento anterior. Então, como você mesmo alertou, é um erro, e é um erro que tem a ver com o diagnóstico do setor. E, E Dudu, que só me para você ter parece que. uma, Fala, só para Bicalho. você ter uma ideia, quer dizer, isso acontece em 2012, né? Você detona uma parte da receita da Eletrobras, e, se eu não me engano, 2013, 14 e 15, a Eletrobras continua investindo 10 bi por ano. Mesmo apesar de ter tomado o maior ferro com a 579. Não, não foi legal. Não foi legal. Acho que isso aqui não. Essa parte não, não vai sair nos melhores momentos, né? Tem É, uma, tem uma, Dudu, tem essa uma aqui é para pergunta do você, né? Jardel, Não? Ei, Dudu, essa aqui, não, essa aqui que mas é as essa mãos é do outro limpas, Dudu. programa, foi. Esse é do Diário. Essa era o outro Lu, problema, isso. esse é outro programa do canal do IE. A gente responde quando a gente Do tiver canal o do IE, Conversa do Mundo né? Contemporâneo. Ô, Bicalho, tem o Jardel aqui, trouxe um ponto que eu acho que é bem importante, que é a pergunta é: boa Hum. noite, amigos. É verdade que o Brasil está impossibilitado de crescer, dadas as condições do setor elétrico? É, olha só, Porque aqui é um ponto que eu e acho aí eu que posso essa. até debater isso com você. Essa acho que é a Mas pergunta Dudu, central aqui eu acho. do. Dudu, aqui Esse é o eu diria o ponto. seguinte: na verdade, qual é o país que você quer? Eu sempre falo isso. Olha só, gente. Para um país que você está. Para esse país que você está construindo, que você está detonando, porque nós construímos um setor elétrico como nós construímos, porque a gente pensou o quê? Na industrialização, no desenvolvimento econômico, na incorporação de camadas significativas da população, né, que vinham para as grandes cidades e, portanto, tinham que ter as suas necessidades de energia elétrica atendidas, ou seja, uma grande incorporação, né, de gente no mercado elétrico, tendo acesso ao conforto, aos serviços que a energia elétrica dá. Então, quando você imagina nisso, né, um país se desenvolvendo, crescendo, consumindo mais energia, as pessoas tendo acesso a um ar-condicionado, né, gente, num calor de 40 graus, quer dizer que o cara vai lá, compra o ar-condicionado dele na loja Bahia, né, pendura, bota aí. Entendeu, Dudu? Para esse país, eu preciso ter o sistema elétrico que eu construí. Agora, para um país de segunda, para esse país onde você não tem industrialização, onde você não tem Sim. desenvolvimento econômico, onde você não tem incorporação das pessoas, a vida Puxado das pelo pessoas não agronegócio. melhora, você tá me entendendo? Para isso, cara, aquele setorzinho de merda lá dos anos 20, tá certo? Que é aquilo ali basta. Ou seja, para um país de merda, você pode ter um setor elétrico de merda, em bom português, tá certo? Então, o que está se concebendo é isso. Um setor totalmente fragmentado, com energia cara, com uma qualidade meia bomba. Está tudo bem. Você tem um país meia bomba, você tem o quê? Você tem um setor elétrico meia bomba. Entendeu? Agora, se você quer ter um projeto de país, aí, negão, aí você precisa fazer essa transição, que a gente tem condição de fazer, uma transição energética para as energias limpas. Aí a gente tem jogo. Pior que a gente tem jogo, Dudu. É isso que me irrita. A gente tem jogo. A gente pode fornecer energia, sim, mais barata, energia abundante. A gente tem condições de armar. Somos um dos poucos países que tem condições de armar. Mas para isso você tem que ter Estado, você tem que ter coordenação, você tem que ter projeto de país, você tem que ter E, convergência, você tem que e ser mais grande. ainda. E ainda, Não né, Bicalho? pequeno, medíocre, como você pensa. Você tem que ter um setor dominante, né, que pense o país, né? Ou seja, que não se enxergue apenas, vamos dizer assim,
num botim que a gente está vivendo hoje, porque senão, sem isso, você não consegue reconfigurar o Estado, reconfigurar o projeto. E eu queria reforçar isso, a gente tem conversado muito, né, Bicalho? A gente está vivendo momentos complicados no governo atual, mas a crise que a gente está vivendo não é do governo atual, a crise que a gente está vivendo é que essa elite desembarcou do país e ela ganha dinheiro na financiarização do curto prazo, a corretagem do dia a dia, o curtíssimo prazo, e não estão nem um pingo preocupado no efeito que isso vai dar na sociedade brasileira, nos mais pobres e na integração da renda ou na uma busca de uma melhora distributiva. Uma boa Dudu, parte que fala isso posso. é falácia, mas fala, Bicalho, para a gente encerrar. Não, não, algumas perguntas aqui, vou correr rapidinho. A Milena, ela fala sobre Tucuruí, ela está certa, tem muitos desastres que foram feitos, mas o que acontece é o seguinte, Tucuruí está lá, aquele reservatório está lá. Eu quero usar aquele reservatório para quê? Para que eu entre com energias renováveis. Tá certo? Então eu quero usar aquele reservatório que a gente pagou tanto por ele, né, em termos de impacto, de desastre, pelo menos isso, está lá. Agora, eu não sou favorável a você construir mais hidrelétricas na Amazônia. Ó, ponto. Entendeu? As hidrelétricas que a gente tem, a capacidade que a gente tem, se a gente construir algumas pequenas hidrelétricas e mais algumas energias que a gente chama de hidrelétricas reversíveis, que é uma outra história, dá para a gente fazer, tá certo? A gente não precisa mais de grandes projetos, né? Isso foi a Milena. Dudu, deixa eu correr aqui rapidinho. É... Eu acho. Olha só, um pequeno parênteses, o Miguel Razia, ele chama a atenção de uma coisa interessante aqui, que vai na sua direção, que é a questão, mas por que essa privatização ainda não avançou? Guedes tem o Congresso na mão. O que acontece é o seguinte, o setor elétrico é um setor extremamente complexo, ele é um setor que tem uma dimensão local que é muito importante, então você tem interesses, e interesses regionais, norte, nordeste, uma série... não é simples a privatização da Eletrobras, porque evidentemente que na privatização, na modernização, em todo esse processo, tem gente que vai ganhar e tem gente que vai perder. E é uma história da carestinha, vocês vão todos ganhar. Então, eu acho que existe disputas, Dudu, lá entre em uma dimensão regional, você conhece o Nordeste, o peso da Chesf, né, e tudo mais, etc, etc, etc. Então, eu acho que tem essas questões, né, sem contar que vai ser o Paulo Guedes que vai comandar a privatização, ou não, eu quero que entendeu? Que eu comande, quer dizer, eu quero vender a Eletrobras para os amigos de quem? Essas são as questões. Então, eu acho, na verdade, sendo bastante sincero, eu acho que o obstáculo que existe hoje para o avanço da privatização da Eletrobras está no Congresso. O espaço de luta contra a privatização da Eletrobras é no Congresso. Esse Congresso está aí, é o que a gente tem, mas ali ainda há espaço. Fora dali não vejo espaço nenhum. Na mídia, onde você quiser, não, ninguém está dando o menor espaço. Só, Dudu, uma última pergunta, que é uma pergunta do Fernando, que eu achei que... Deixa eu só achar aqui o Fernando. Dudu, estou aqui te ocupando, né? Sacanagem, estou na sua aba. Não, tá A engraçado que última eu vou fazer. pergunta. Não, pode. Eu vou fazer a propaganda. A gente também tem outro programa no canal do IE para. Pode procurando, Bicalho, a pergunta. O Não, canal do já achei Instituto de aqui. Economia da FRJ tem vários programas. Um deles é o Diário da Crise. O outro, e que o Bicalho é o âncora, então ele corta o tempo do pessoal quando fala demais. Hoje eu estou deixando ele É, soltinho, já era para ter cortado há muito tempo, pelo tempo do Diário, mas como está não, muito bem, as pessoas estão perguntando, a gente continua, Bicalho. Tá tranquilo. só o Fernando Albuquerque aqui, né, perguntou: as térmicas a gás naturais mais baratas, né, não as emergenciais, poderiam ser melhor utilizadas operando na base e acumulando os reservatórios. Fernando, essa é uma das discussões mais difíceis que tem, né? Porque a lógica, gente, é a seguinte, né? A gente operava com os nossos reservatórios e as térmicas que a gente tinha eram térmicas que entravam raramente, tá certo? Elas entravam pouco, porque os reservatórios seguravam. Então, quando a gente projetava essa térmica, era uma térmica feita para operar pouco, tá certo? Quando os reservatórios começam a não dar conta e essas térmicas vão entrando, elas começam a operar mais tempo, aí você fala assim: ih, caramba, essa térmica não foi feita para operar mais tempo. Ela custa cara, ela tem problemas operacionais, ela não é robusta. Então, o que acontece? Você tem um táxi, você pega o seu carrinho,
para que anda só no final de semana, e um carro que vai gerar o tempo todo, que é um táxi. O carro que vai gerar o tempo todo tem que ser, não é a mesma coisa do carro só de final de semana. Então, o que ele fala assim, e se a gente pegasse térmicas que são térmicas voltadas para operar muito tempo, elas operam na base e elas vão poupando a água do reservatório, né? Então, ao invés de gerar com água, você gera com essas térmicas na base. Tem esse discurso, então a gente pode aproveitar o gás, etc. Eu acho que aqui tem um problema danado de grande, que é o seguinte, Fernando, a gente não tem uma indústria de gás, né? Então, quando a gente fala isso, a gente vai ter que implantar essa indústria de gás. E acontece que você, querendo ou não querendo, mesmo que seja essa térmica na base, ela é uma térmica que consome combustível fóssil, tá certo? Mesmo que você esteja consumindo combustível fóssil, para você guardar a água, para que a água segure lá a solar e a eólica, etc, etc. Fernando, a grande questão é o seguinte, solar e eólica também poupa água quando elas geram. O que acontece? Essa térmica que você botou, ela vai poupando água porque ela vai gerando no lugar da hidráulica. E aí a água da hidráulica passa a ser usada para fazer o backup das eólicas e do solar. Aí essas eólicas vão entrando. Na medida que elas vão entrando, elas vão também economizando água. Eu estou falando o seguinte, a sua térmica está condenada a morrer lá na frente, tá certo? Se o seu projeto for bem sucedido, a sua térmica morre. Então, essa solução aí é meio uma manhã passou lá ontem do pessoal do gás, até amigos meus defendem essa tese, mas eu acho que isso aí vai muito devagar com isso. Térmica a gás, cara, é só aquela térmica lá no litoral, ligada diretamente da linha de transmissão, é essa. Pensar que você vai ter térmica, que vai ancorar a construção de uma indústria de gás, esquece. Nossa, isso aí já não vai dar. É isso. Eu só peguei o Fernando aqui, mas tem muita pergunta. Muita pergunta. Vamos, Bicalho, vamos, a gente faz outro programa, a gente volta, porque a gente já está com 1h35 de live. Não, já foi demais. É uma vergonha. Eu sou um cara que vivo. Eu sou o âncora, né, de vários programas, de alguns, né? Então aí eu fico enchendo o saco da rapaziada. Não, vocês falam demais. Nossa. Gostaria de Dudu, agradecer. hoje você devia ter se vingado, Dudu. Você devia ter me Não vou fazer isso. Não vou de jeito nenhum. Eu gostaria de agradecer o Bicalho por essa vinda ao Diário da Crise. O Bicalho, várias vezes, ele fica aqui nos bastidores, colocando as perguntas quando tem o diário. Eu acho que foi uma grande aula do setor elétrico, e indo além da discussão só técnica e da regulação e da política energética, mas avançando na discussão da economia política do setor elétrico e, mais ainda, na economia política do processo de privatização da Eletrobras. Acho que está muito claro o que está em jogo, está muito claro ganhadores e perdedores, e ficou muito claro a situação que a gente vive hoje. Eu gostaria de agradecer o Bicalho e aí para ele encerrar com as palavras finais dele. Obrigado, Bicalho. Não, eu queria agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui, né, que deixou as perguntas. Desculpe a gente não responder a todas, né? O tema é extremamente complexo, é difícil. Eu só sei um pedacinho do tema, né? Então, eu tenho um amigo meu que diz assim, as relações humanas, elas são muito complexas, né? Você não tem especialistas sobre essas relações. Eu também acho que o setor elétrico é muito complexo, também não tem especialista de setor elétrico. A gente sabe um pedacinho aqui, um pedacinho ali, etc, etc. Mas a gente tem que aprender a superar essa complexidade, Dudu, e trazer as coisas para o nível onde as pessoas possam discutir, né? Por mais difícil que isso seja, por mais complicado que isso seja, eu acho que essa é a obrigação. Às vezes a gente tenta, às vezes a gente consegue, desculpe se a gente não consegue, porque o tema realmente é difícil, nem a gente sabe bem direito, mas a gente tenta fazer aquilo que cabe a uma universidade pública, né? Tentar descascar o pepino e trazer as coisas para as pessoas de uma forma que elas possam entender e possam se posicionar, né, em relação a isso com uma certa honestidade, uma coisa um pouquinho verdadeira. É isso, Dudu, obrigadão pelo convite. Parabéns pelos 30 Diário da Crise. A gente começou lá em 2016, não foi, Dudu? Acho que foi em 2016. 2016. Diário da Crise é velho, gente. Esse aqui é só um formato. É isso aí, gente. Lá, não se esqueçam de assinar lá o canal do Instituto de Economia. Tem vários Compartilha programas. Aí, vou fazer, compartilhem, dê o like, passem para os colegas. A gente está, não só o Diário da Crise, mas o canal de estudo de economia da FRJ. A universidade pública levando conhecimento para todos, além dos muros da universidade. É isso. Um abraço a todos.